Olá, você aluno aqui do Marketing Elevation, seja muito bem-vindo a esta Masterclass sobre o artigo Miopia em Marketing. Primeiramente é um prazer estar aqui podendo ministrar essa Masterclass a convite do mestre Nino. Ele, dispensa apresentações, então não vou rasgar ainda mais seda para ele aqui, mas faço questão de falar que estou extremamente feliz com a oportunidade de compartilhar com vocês um estudo que eu fiz a respeito deste artigo que é tão importante, e o Nino gosta de falar que é um dos mais importantes artigos aí para quem quer trabalhar com marketing. Então, para quem está estruturando o Pend, você vai ver que em muitos momentos faz sentido algumas análises que eu quero trazer aqui. Então, primeiro, vamos lá, eu vou me apresentar aqui. Eu trabalho com consultoria de marketing e eu sou publicitário. Deixa eu pegar apenas a coisa aqui. Eu sou publicitário, sou consultor de marketing, eu tenho MBA em marketing, consumo e mídia online, sou CMO hoje na OS Produtora, eu atuo como CMO na OS Produtora, sou podcaster há mais de 11 anos fazendo podcast sobre conteúdo de marketing digital, sou criador de conteúdo na EAD Temo Mori, estou com uma plataforma de EAD aqui na minha empresa. Eu gosto muito, inclusive, nesta plataforma tem ali um curso mais aprofundado sobre esse artigo, que são, acho que, coisa de 4, 5 horas de curso. Aqui eu vou dar uma condensada a respeito desse artigo. Você pode ir lá comprar esse conteúdo ou também assinar e aí ter acesso a comunidade Temo Mori. Então, se você quiser entrar, é só vir aqui nesse endereço temomori.com.br ou então direto lá no ead.temomori.com.br. Bom, devidamente apresentado, óbvio, vou falar das minhas redes sociais. Se quiser, me acompanha lá no Instagram, Temo Mori, no LinkedIn também, Temo Mori. E é óbvio, eu estou nos grupos de WhatsApp aqui do Marketing Elevation. Então, qualquer dúvida, contato, pode me chamar por lá. Eu vou passar aqui para os próximos. Eu vou começar a falar que a gente vai. O objetivo desse estudo, dessa masterclass, é passar a minha visão sobre o artigo. Então é óbvio que a gente recomenda que você leia o artigo, tenha suas próprias análises. Eu peguei o que eu entendi ser de mais importante aqui, ou que traga algumas reflexões interessantes, e pontuei nesta masterclass. A ideia é que você leia o artigo, tire suas conclusões. É uma leitura bem tranquila de se fazer, é bastante curiosa, é bem interessante. Então eu acho que é importante ressaltar que é a minha leitura sobre o artigo, e aí depois a gente pode discutir um pouco mais. O que eu acho mais interessante nesse artigo é que ele já começa falando que não é um mercado que fica saturado, que sempre há uma falha administrativa, que não realizou as mudanças em tempo. E ele sempre fala que a falha está na cúpula. Ele fala muito dos setores de rápida expansão, das indústrias em rápida expansão, que são indústrias que normalmente ganham muitos adeptos, e aí a gente consegue fazer vários paralelos para os nossos tempos. Lembrando que esse artigo foi escrito em 1960. Tá? Ele é um artigo escrito em 1960, então os exemplos que vocês vão ver aqui vai ser da época, mas vai fazer muito sentido com o que a gente vive hoje. E ele deixa claro que todas as empresas que quebram, elas seguem um mesmo padrão para conseguir quebrar, e normalmente é sempre uma falha da cúpula, é uma falha administrativa. Existe uma frase que eu gosto muito que é: não existem novos erros, existem novas pessoas errando os mesmos erros. Então, por isso que esse estudo desse artigo é muito interessante, porque a gente vai estudar erros antigos para que a gente não os cometa e que a gente possa alertar os nossos clientes caso eles estejam indo para este caminho que o Theodore Levitt traz nesse artigo aí, que possa ocasionar estes erros. O principal erro, e que ele vai bater muito durante todo o artigo, trazendo vários exemplos, ele fala até de chicote de carruagem, ele fala de lavagem a seco, ele fala muito do setor de petróleo, ele dá vários exemplos
de empresas, de indústrias de rápida expansão que quebraram, porque principalmente estava com o foco no produto e não o foco no cliente. Que essa frase é aquele óbvio que precisa ser dito. A gente precisa ter essa noção de que o foco tem que estar sempre nas necessidades do cliente. Eu já estou até dando um spoiler do que eu vou falar mais para frente, mas a gente tende a ficar muito viciado e muito olhando para dentro para o nosso produto ou o produto dos nossos clientes. E tem uma série de fatores que nos encaminha a pensar dessa forma, e trazer esta consciência a todo momento é fundamental para a gente poder tomar melhores decisões e pensar melhores estratégias e pensar como nos diferenciar aí da concorrência e tudo mais. Então, o artigo ele vai bater muito nessa tecla, né? Que a ideia não pode ter foco no produto e sim tem que ter foco no cliente. Que o maior erro é justamente ter foco no produto e não foco no cliente. Logo de cara, ele pega o exemplo das estradas de ferro. E é muito legal que ele fala que não houve uma diminuição na necessidade de transporte. Na realidade, houve um aumento dessa demanda. A indústria de estrada de ferro a indústria de estrada de ferro se posicionou de forma errada. É esse o ponto. A estrada de ferro não quebrou porque teve uma diminuição na necessidade de transporte. A necessidade de transporte aumentou. O que aconteceu é um erro de posicionamento. As estradas de ferro se colocavam como indústrias de estradas de ferro, de ferrovias, e não como indústria de transporte. Se ela se coloca como indústria de transporte, ao acontecer qualquer advento tecnológico, qualquer mudança do perfil de consumo, qualquer mudança na necessidade, você estando posicionado no mercado correto, garante a você não ficar apaixonado pelo seu produto e ajuda você a se modificar, a evoluir conforme as demandas do mercado. Então é muito importante a gente entender aonde a gente está posicionando, onde o nosso cliente está posicionando. Quando a gente fala de estrada de ferro, basicamente a gente está falando de foco no produto. Não para trabalhar foco no produto. A ideia aqui é sempre a gente trabalhar foco no mercado. Entender aonde a gente está posicionado. E aí, quando a gente entende que, na verdade, a gente não está no segmento de estradas de ferro, mas sim atendendo uma necessidade de transporte, aí a gente tem um foco no mercado. Então, é quase que filosófica, né? A análise, ela é quase que filosófica, só que não, né? A ideia é a gente conseguir fazer o trabalho de olhar estrategicamente para o nosso posicionamento, para o posicionamento dos nossos clientes. Que mercado efetivamente a gente está atuando? Que mercado efetivamente o nosso cliente está atendendo ou nós estamos atendendo? Não é olhar para o nosso produto, é sempre olhar para o nosso mercado. E aí, ele fala muito da ameaça da obsolescência, que a gente sempre fica preocupado do nosso produto se tornar obsoleto. Só que, na verdade, quem tem que tornar o nosso produto obsoleto somos nós mesmos. A gente, enquanto criador ali do nosso produto e se apaixonando pelo nosso produto, a gente tende a se achar insubstituível, mesmo substituindo um produto anterior. Então é muito comum nas indústrias que quebraram colocar um produto muito bom que alcança um público bastante vasto, substitui um arquivo e se acha ser insubstituível. Então esse é o maior erro que pode acontecer. E aí ele coloca uma frase, coloquei até entre aspas aqui, ó, que para poderem sobreviver, elas próprias, as empresas, né, terão que tramar a obsolescência daquilo que agora é o seu ganha-pão.
Para poderem sobreviver, elas mesmas vão ter que tramar a obsolescência daquilo que agora é o seu ganha-pão. Então esse é um exercício muito legal de se fazer, de novo, quase que filosófico, de entender como você pode tramar a obsolescência do seu produto, do seu serviço que você faz hoje. O que você pode criar que vai tornar o seu produto obsoleto? E este exercício, né, passa necessariamente por entender de necessidades do mercado e não de ficar entendendo tanto do seu produto. Porque para mudar o seu produto, para evoluir o seu produto, você vai pensar em como melhorar o seu produto. Para tornar o seu produto obsoleto, você vai pensar em necessidades do mercado. E aí, entendendo dessas necessidades, você pode alterar o seu produto ou criar outro serviço ou outro produto. Percebe a diferença? É esse tipo de erro que a gente não pode mais cometer, que é ficar tão apaixonado pelo produto que ficar só de olho nesse produto. E aí ele fala que existe um ciclo autoilusório, que a gente acaba entrando, né, nesse marasmo, ou trabalhando tanto no negócio que a gente não trabalha o negócio. E aí a gente entra nesse ciclo autoilusório, que é a crença de que o desenvolvimento é assegurado por uma população em crescimento. Muito mercado faz isso, né? Vou tentando expandir quase que num jogo de war, né? Vou tentando conquistar território, vender para mais gente, que isso já me é suficiente para eu ser sempre estar com desenvolvimento assegurado. Crença de que não há substituto, também é uma crença bem perigosa da gente ter. Fé exagerada na produção em massa e nas vantagens da queda de custos unitários. Então, como tornar o meu produto mais barato para eu poder faturar mais. Acreditar que só a redução de custos por si só vai tornar o processo de desenvolvimento garantido, vai garantir esse desenvolvimento. Isso não é verdade. E a preocupação com um produto que presta experimentação científica cuidadosamente controlada e ao aperfeiçoamento e redução de custos de fabricação. Esse item aqui de novo, você se apaixonar extremamente pelo seu produto. Você analisar somente o seu produto, você enxergar só melhorias dentro do seu produto e ficar preocupado somente com o seu produto. Isso aqui é uma autoilusão maravilhosa que pode acontecer aí e acontece com muita gente. E ele fala também do mito da população, que basicamente é que a crença de que os lucros serão assegurados por uma população em crescimento e mais opulenta em todos os setores. Isso ele traz de um jeito também tão poético, tão bonito nesse artigo, que aí no final ele dá um tapa, eu ia falar que é com luva de pelica, mas nem é com luva de pelica, porque é um tapa bem com luva de pelica, porque é um tapa muito bem dado. Ele vira e ele comenta que ele fala assim, ó, que esta apreensão, né, esse sentimento de que você vai continuar crescendo, se continuar vendendo para mais gente, alivia as apreensões que todos temos, compreensivamente, com respeito ao futuro. Se os consumidores estão se multiplicando ou estão usando mais o nosso produto ou serviço, podemos encarar o futuro com muito maior sossego do que se o mercado estivesse reduzindo. Porém, aí vem a pancada, se raciocínio é a reação intelectual a um problema, então a ausência de problemas conduz à ausência de raciocínio. Então, se você entra numa zona de conforto, de que o seu produto é muito bom e que você entende que é só melhorar o seu produto, que isso vai garantir, é só buscar novos mercados, que isso vai garantir o teu sucesso, você fica tranquilo, fica sossegado, acha que não tem problema, consequentemente, não tendo problema, você não tem raciocínio. Então é um trabalho de autoconsciência para sempre ter momentos que você pode sentar sozinho, com seu sócio, com seus clientes, em que você traz esse tipo de reflexão. Se está tudo muito quieto, tem algum problema. Então a gente trazer essa consciência de trazer esse tipo de exercício de como eu vou criar a obsolescência do meu produto. Como eu faço para parar de olhar para o meu produto e começar a entender o meu mercado.
Não posso ficar achando que só o crescimento da população vai garantir o meu sucesso. Porque se eu ficar nesse marasmo, eu vou parar de raciocinar. E se eu parar de raciocinar, eu paro de modificar, eu paro de evoluir. E aí é ladeira abaixo. Interessante, né? Eu acho bem legal essa frase que ele coloca aqui. Basicamente, né, quase que numa questão, ele vai e volta com vários exemplos durante o artigo. Tá? Eu não estou seguindo uma ordem cronológica da leitura do artigo. Eu estou pegando pontos, voltando para fazer essa construção de raciocínio, mas basicamente ele sempre fala que a gente tem que ter olho nas necessidades e enxergar o nosso cliente como uma pessoa que tem necessidades. E não o nosso cliente como uma pessoa que quer consumir o nosso produto. Então, ao invés de pensar no nosso produto que está lá na vitrine, a gente pensar no nosso cliente, que ele tem necessidade, que ele tem o desejo, ele tem anseios, e por qualquer advento novo da vida dele, esses anseios podem mudar. Por exemplo, uma mudança de tecnologia, um chat GPT que aparece, uma pandemia, muda-se as necessidades e a gente tem que estar de olho sempre nessas necessidades. E aí ele fala a respeito de pesquisas e desenvolvimento, que é muito interessante isso. Ele dá o exemplo da indústria de carro, que ela faz a pesquisa sempre perguntando para os clientes, pedindo feedback do seu produto. E que mesmo fazendo essas pesquisas, analisando os feedbacks dos clientes e aplicando as melhorias no produto que os clientes estão solicitando em pesquisa, eles estavam perdendo o mercado para carros mais compactos. E aí ele fala que o problema é que a pesquisa foi feita de forma errada. Porque você está pedindo feedback ou opiniões a respeito do seu produto e não está perguntando sobre as necessidades do seu cliente. Então, até quando a gente vai fazer um NPS ou algum tipo de estratégia para coletar feedback do nosso cliente, a gente tem que direcionar o nosso olhar para o mercado e não para o nosso produto. A gente tem que coletar esse tipo de informação que vai nos ajudar a tomar melhores decisões para um futuro. E essas melhores decisões para o futuro necessariamente passam pelas necessidades do nosso cliente e não só pelo desenvolvimento do nosso produto ou do nosso serviço. Então ele fala, pedir feedback do produto versus pedir feedback das necessidades. Então, quando a gente fica pedindo feedback do produto, o foco no produto acaba tornando o marketing como uma ação residual, quando deveria ser o contrário. E aqui eu acho que todo mundo já passou pela situação de que quando precisa criar alguma estratégia de marketing ou criar uma ação de marketing, o produto vem pronto. Você primeiro faz o produto e depois pensa em como divulgar esse produto. Você primeiro tem o serviço e depois pensa em buscar um público para atender esse serviço. Depois pensa em estratégia, canais, inbound, outbound, todas as estratégias para atingir esse público para vender o produto. Quando na verdade não é por aí que tinha que começar. O marketing ele não pode ser uma ação residual. Ele tem que estar de ponta a ponta. A gente tem que entender de necessidade para promover mudanças dentro do produto, se isso for necessário, até mudança no produto, mudança de produto. Então, entender marketing. Ele até tem uma seção lá do tratamento de enteado, que ele fala que o marketing fica deixado de lado, que é tão foco no desenvolvimento do produto, é tão foco na melhoria do produto, que o marketing acaba sendo uma coisa que é deixada de lado. E isso é muito problemático. É muito perigoso isso. E aí ele traz, né? Óbvio, não poderia deixar de falar, ele tem uma seção no artigo que ele fala o que Ford colocou em primeiro lugar. O que Ford, né, pôs em primeiro lugar. A gente conhece o Ford pela criação da linha de produção, do Fordismo, como se ele fosse um gênio administrativo que conseguiu reduzir custos maravilhosamente, absurdamente bem. E todo mundo conhece o Fordismo, a linha de produção, e o modelo é seguido até hoje em inúmeros momentos, lugares, no mundo inteiro.
Né? Só que o que ele traz nesse artigo, o estudo, ele fala o que Ford efetivamente colocou em primeiro lugar. O que ele colocou em primeiro lugar, e acho muito legal esse ponto que ele traz aqui, que ele fala que ele não era um gênio em matéria de produção. Na realidade, ele era um gênio em marketing. Ford era um gênio em marketing. Daí ele vou ler aqui porque acho que é bem interessante esse ponto. Acreditamos que ele conseguiu reduzir o preço de venda e assim vender milhões de automóveis a $500 cada um, graças à sua invenção da linha de montagem que diminuiu os custos. Na realidade, ele inventou uma linha de montagem porque concluíra que a $500 por unidade, ele poderia vender milhões de automóveis. A produção em massa foi resultado e não causa dos preços baixos. Foi ao contrário. O que ele pôs em primeiro lugar? A necessidade dos clientes. E os clientes precisavam se locomover, precisava-se de mais transporte, mas precisava que fosse a baixo custo. E por isso que ele criou a linha de produção para diminuir custo. No artigo tem até algumas aspas ali de que o próprio Ford fala isso, que você não pode começar a pensar seus custos como os custos fixos, custos de produção como custo fixo, porque isso engessa muito a possibilidade de manejo do teu produto. A partir do momento que você define como piso ou teto o quanto o seu público ou o público que você quer atingir pode pagar, aí você volta para a tua fábrica e vê o que você pode cortar, o que você não pode cortar. E depois você entende o que é custo fixo ou não. Se você coloca um custo fixo, você já parte de um piso e você já pode perder um determinado mercado só por conta que está considerando aqueles custos fixos. Se Ford tivesse feito isso, ele jamais ia ter criado a linha de produção. Ele criou a linha de produção porque ele colocou o marketing em primeiro lugar e entendeu a necessidade dos clientes. E não o marketing como algo residual, que joga a necessidade de vender um produto antes, né, do que de entender a necessidade, de entender perfil de consumo. Então, é esse ponto que ele bate muito no artigo, e para mim esse é o maior insight, dentre vários outros que ele traz aqui, que é foco no cliente, não foco no produto. E toda essa volta, né, para concluir basicamente isso. E outra coisa que ele traz que é bem legal é que toda a empresa, aí já partindo para nossa conclusão, toda empresa atua em um processo de atendimento do cliente e não da produção de bens. Se você parte desse princípio que você é uma empresa de atender clientes, o teu foco nunca vai deixar de ser o cliente. Se você pensa que o teu foco é produção de bens, aí o teu cliente acaba ficando para trás. Toda empresa atua num processo de atendimento do cliente e não da produção de bens. Toda empresa. Então devemos começar pelo freguês e depois retroceder até a matéria-prima. É isso que Ford fez. Começa por quem ele quer atingir, para quem ele quer vender. Depois volta como como criar o produto. Depois retrocede mais e pensa como criar a forma de criar aquele produto. E aí vai indo de trás para frente. Então, o que o Levitt traz nesse artigo, que é muito legal, é justamente trazendo erros, né? Trazendo erros de posicionamento, trazendo muitos exemplos. A indústria de petróleo, ele fala muito a respeito disso. Trazendo esses erros, ele mostra que sempre o nosso olhar fica direcionado para o desenvolvimento e melhorias de um produto, quando na verdade deveria estar direcionado para um bom atendimento ao cliente e um bom entendimento do cliente. É com essa mensagem que eu queria terminar essa Masterclass. Esse é o principal ponto que eu acho que é importante. De novo, tem muito mais conteúdo desse aqui lá no site temomori.com.br ou no ead.temomori.com.br. Nessa aula do Miopia em Marketing, eu esmiuço mais cada momento, assim, eu dividi acho que em umas 7 aulas de meia hora, alguma coisa assim.
Então, fica aí o convite, caso você se interesse pelo tema, caso você gostou dessa Masterclass. E mais uma vez o agradecimento ao mestre Nino, a toda a equipe aí do Marketing Elevation, e parabéns a você que está aqui nessa plataforma, porque assim como todos, a gente está querendo entender o marketing de uma forma mais estratégica, mais ampla e melhorar esse nosso mercado de marketing e elevar esse nosso mercado de marketing. Muito obrigado e sigo à disposição aí nos canais sociais, no Instagram, no LinkedIn ou lá no WhatsApp, nos grupos aí do Marketing Elevation. Valeu!